Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Então pessoal, na aula de hoje nós vamos continuar com a nossa trigonometria sólida, não é isso? E nós vamos ver hoje as principais razões trigonométricas, tá ok? Seno, cosseno e tangente, né? Vamos ver como que essas razões podem ser aplicadas no dia a dia, né? Em situações reais e também alguns exercícios, né? E a gente vai conseguir aplicar essas razões, tá ok? Antes de eu me aprofundar no assunto, já sabe, né? Deixa teu like aqui, ok? Também se inscreve no canal, não esqueça se você ainda não fez isso. E deixa o teu sininho ativado, que aí sempre que eu postar um vídeo novo você fica sabendo, ok? Então pessoal, sem mais delongas, vem comigo, razões trigonométricas. Então pessoal, na aula passada nós vimos o teorema de Pitágoras, certo? Então nós vimos ali que a hipotenusa ao quadrado, né, é a soma dos quadrados dos catetos, né? Então nós vimos ali na trigonometria do triângulo retângulo esses nomes, né, dos lados, né? Então você tem o lado que está bem de frente, né, oposto ao ângulo reto, é a hipotenusa, né? Esse cateto que está oposto ao ângulo que eu estou estudando é o cateto oposto. E o lado do cateto que está junto do ângulo é o cateto adjacente, né? Ok? Bom, o que é uma razão trigonométrica então, né? São relações que há dos ângulos com os lados do triângulo retângulo, tá? Então, por exemplo, eu chamei esse ângulo aqui de alfa, tá? O seno de alfa, né? O seno de alfa significa o quê? Significa a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, ok? Então, quando você divide essa medida do cateto oposto pela hipotenusa, você tem o seno do ângulo que você está estudando, né? Lembrando que eu estou analisando o seno de alfa. Se eu fosse analisar esse outro ângulo aqui, o cateto oposto seria o de baixo que a gente viu na aula passada, tá? Mas nesse caso aqui, o seno de alfa, como eu estou estudando esse ângulo, esse é o cateto oposto, esse é o cateto adjacente. Então, o seno de alfa significa a razão entre o cateto oposto sobre a hipotenusa. Olha, cateto oposto sobre a hipotenusa, tá ok? E o que é esse seno? Esse seno, ele é um número, tá? E ele é uma constante, tá ok? Então, uma vez que você determina o ângulo, né? O seno, o cosseno, tangente, é em relação a determinado ângulo, tá? Então, por exemplo, você tem aqui seno de 30 graus, tá? Isso aí, o que é seno de 30 graus? É um número, tá bom? Só que esse número, ele é uma constante, ele não muda, tá? Não importa o tamanho do meu triângulo retângulo, tá? Se eu tenho o seno de 30 graus, ele é um valor fixo, tá bom? Não importa o triângulo que eu esteja trabalhando, não importa nada disso. Seno de 30 graus é seno de 30 graus, ele tem um determinado valor. Seno de 60 graus tem outro valor e assim por diante, tá ok? Então é isso. O cosseno de alfa aqui já vai ser a relação do cateto adjacente sobre a hipotenusa, tá ok? Então, cateto adjacente sobre a hipotenusa, você tem o cosseno desse ângulo. E a tangente desse ângulo é a relação entre o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tranquilo, né? Não tem muito segredo, né? E aí você pode brincar aqui, não, eu corri e caí com a coca, tá bom? Então, ó, corri e caí com a coca, tá? Que aí é uma maneira de você não me esquecer, tá? Mas assim, nem precisa saber muito dessa história de você correu e caiu com a coca, não. O importante é você saber, porque você vai gravar na sua cabeça, né? Você está falando de seno, você está falando você já imagina cateto oposto, tá? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno já é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então só tem 3 opções aqui, né? Tá? Então é bem tranquilo. Bom, essa é a teoria de razões trigonométricas, tá bom? Agora vamos fazer um exercício para a gente clarear a mente em relação a isso aqui,
Então, ó, vem aqui comigo. Então, pessoal, olha só esse exercício, né? Eu tenho um triângulo retângulo, ele tem o ângulo que eu estou analisando aqui, ele tem 30 graus, ok? Eu tenho uma medida aqui, ó, da hipotenusa, que é 8, tá? Eu tenho uma medida, eu não tenho a medida do cateto oposto, é x, e não tenho o valor do cateto adjacente, que é y. O exercício ele quer saber o seguinte: qual que é o valor de x e qual que é o valor de y? Então, será que dá para a gente descobrir? Eu tenho um triângulo retângulo, só tenho uma medida, que é só o valor da hipotenusa, não tem as outras medidas, e o exercício quer saber qual o valor de x e o valor de y, só com a medida da hipotenusa e informando que esse ângulo é 30 graus. Dá para descobrir? Dá sim, tá bom? Um dado que ele informa é que seno de 30 graus é meio, tá? Então, isso já é bacana. Por quê? Porque a gente viu agora há pouco que o seno de um ângulo é a relação entre o seu cateto oposto sobre a hipotenusa, não é isso? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar o que eu aprendi, tá? Seno de 30 não é meio? Ele já deu essa informação pra gente. Então, eu vou colocar aqui, ó, meio. Então, o que é o seno de 30? É meio. E o que é o meio? É o seno de 30. E o que é seno? O que é seno? É a relação entre cateto oposto. Quanto que é o cateto oposto? Eu não sei. Então, é x. Sobre a hipotenusa, que eu sei que é 8. Opa! Que é 8. Tá ok? Então, olha, seno de 30, não é meio? É igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Tá ok? Então, agora a gente aplica aqui, né? Ficou fácil aqui, ó. Só uma regra de 3 aqui, né? Então, 2x igual a 8, x igual a 4. Ok? Bacana, né? Então, eu já tenho o valor de x aqui, ó. X, então, aqui vale 4. Tranquilo? Agora, eu quero saber o valor de y, né? Então, o que eu vou fazer? Eu posso fazer um Pitágoras aqui agora, tá ok? Então eu vou aplicar Pitágoras, aqui fica facinho, né? Porque agora eu já tenho o valor de x, já tenho o valor do cateto oposto, já tenho o valor da hipotenusa, só falta o valor do cateto adjacente, né? Então eu vou aplicar um Pitágoras aqui, eu resolvo facilmente. Lembra de Pitágoras? Vamos aplicar? A hipotenusa ao quadrado, 8 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, y ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ok? E acabou, só resolver. Vamos resolver então? Então aqui vai ficar, ó, eu vou jogar o y para cá, tá? Só para ficar mais bonitinho. Y ao quadrado então vai ser 4 ao quadrado, que vai dar 16, né? Menos, na verdade é para cá, né? Então, deixa eu já fazer o 8. Vai ser 8 ao quadrado, que é 64. O 4 ao quadrado vem para cá, subtraindo, né? 64 menos 16. Ok? Então, vou continuar aqui mais para cima. Então, y ao quadrado é igual a 64 menos 16, 48, né? Então, 48. Y é igual a raiz de 48. E acabou. Ok? Se você quiser terminar aqui, se você quiser enxergar isso aqui de uma outra forma, pode ser que na prova do concurso não esteja lá 48, talvez vai ter um outro valor. Então, que valor pode ser isso? Olha, a gente sabe que 48 é 16 vezes 3, né? É isso? Olha a tabuada do 8. 8, 16, 24, 32, 40, 48. Então, 48 é 16 vezes 3. Então, e 16 é 4 ao quadrado. Então, ficaria assim, ó, raiz de 4 ao quadrado vezes 3, não é isso? 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 3, 48. Bacana, né? Aí esse 4 ao quadrado, por que eu transformei o 16 em 4 ao quadrado? Para poder tirar esse 4 da raiz, né? Ele corta aqui, ó, com a raiz e ele sai. Então o y aqui fica 4, raiz de 3. Tá bom? É uma outra maneira de você enxergar esse raiz de 48. Então pode ser que na questão lá do teu concurso, na tua faculdade, lá na escola também, você não tenha raiz por 48. Você fala, puxa, eu errei a questão. Não.
você precisa enxergar esse 48 de uma outra forma, como raiz de 3. Tá? Às vezes pode ter esse valor aqui. Tá bom? Então simplesinho, né? A gente viu aqui, aplicou a teoria do seno aqui para achar um lado e aplicamos um Pitágoras depois do final para achar o valor de y, tá? Bom, tem uma outra forma de a gente encontrar esse y? Na verdade tem, tá? Uma outra forma seria o seguinte: qual que é a relação entre o cateto adjacente e a hipotenusa? Não é o cosseno? É o cosseno. Então eu não poderia fazer assim, ó, cosseno de 30. Eu não poderia fazer aqui assim, ó, cosseno de 30 é igual a y sobre 8? Poderia, ok? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, então eu poderia fazer isso aqui. Só que tem uma questão, né? O exercício ele não deu o valor de cosseno de 30, ele só deu o valor de seno de 30, ok? Então, em tese, você não poderia resolver, certo? Porque você não sabe qual é o cosseno de 30. Bom, mas acontece o seguinte, pessoal, uma coisa importante. Lembra que a gente viu lá atrás em produtos notáveis, né? Produtos notáveis são produtos que apareciam muito na matemática, por isso eles eram chamados de notáveis, né? Nos ângulos também existem ângulos notáveis, tá? São ângulos que aparecem bastante. E seria interessante você decorar a tabela das principais razões trigonométricas. Seria bem bacana isso daí. Se você conseguisse decorar essa tabela de razões trigonométricas, no que isso te ajudaria? Te ajudaria no seguinte: se por um acaso você precisasse saber qual é o cosseno de 30, porque 30 graus é um ângulo notável, 30, 45 e 60. Se você precisasse saber qual o valor de cosseno de 30, sem o exercício te passar, com essa tabela na mente, você conseguiria montar essa tabela e descobrir o valor de cosseno de 30. Seria bem interessante, né? Porque um exercício, por exemplo, de concurso, pode ser que ele não dê o valor de cosseno de 30. Pode ser que ele te dê aqui um exercício parecido com esse e ele diga assim para você: descubra o valor de y, mas aqui você não daria aqui para fazer Pitágoras, vamos supor. Ou o contrário, né? Ele pede aqui para você achar o valor de x aqui, como a gente fez, mas ele não dá aqui o valor de seno de 30. Você tem que descobrir. Então é importante você ter essa tabela com os principais ângulos notáveis, né? Para que você possa conseguir saber quais são esses valores de seno de 30, cosseno de 30. Porque lembra que eu falei? São constantes, são valores que não mudam. E como que a gente pode saber essa tabela na cabeça, uma tabela inteira na cabeça? Pode sim, e aqui você vai aprender. Vem comigo que eu vou te ensinar. Então, pessoal, olha que legal, né? A gente vai construir essa tabela, você vai construir essa tabela junto comigo e a gente vai usar uma musiquinha para isso. Olha que legal. Então, vamos lá, vamos fazer a tabela? Você vai aprender essa musiquinha, tá? E com essa musiquinha você vai conseguir construir toda a tabela junto comigo. Olha que bacana, tá bom? Vamos lá então? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui seno, cosseno e tangente, tá? A abreviação de seno é sen, né? Sen. De cosseno é cos. E de tangente é tg. Ok? Olha só. Você vai fazer lá, ó. Se você não tiver os valores, você vai montar essa tabela, igual eu estou montando aqui, ó. Seno, cosseno e tangente. E aqui em cima você vai colocar os principais ângulos notáveis, que é 30, 45 e 60. Então aqui você põe 30, 45 e 60. Ok? Aí vamos riscar aqui, vou passar na régua aqui para ficar mais bonitinho, tá? Opa, já comecei errado. Vou passar aqui a régua. Oh, meu Deus do céu! A régua está escapando aqui hoje. Vamos passar aqui. Assim, agora não passou em
cima da régua, hoje tá difícil, hein? Aqui. E... Nossa, tá bem torto, mas tudo bem. É só pra gente dividir, tá bom? Aqui a intenção é só dividir mesmo, tá? E eu vou... Deixa eu separar aqui, né? Deixa eu passar uma linha aqui pra separar. E aí eu vou jogar aqui, ó. Vou jogar aqui. Aí já tá bom, né? Faz um joguinho da velha. Tá bom? Olha aí. Seno, cosseno e tangente. 30, 45 e 60 que são os principais ângulos notáveis. Ok? A gente vai montar essa tabela aqui usando uma musiquinha. Olha que legal. Você já ouviu essa musiquinha aí, ó? Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun, dum dum dum. Já é? Bacana, né? Então, só que nesse Natal, você que é um aluno aplicado de matemática, você vai cantar essa musiquinha de uma outra forma. Você vai cantar ela assim, olha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Legal, né? Mas com essa música dá pra gente preencher a tabela? Dá sim, ó. Vem comigo, ó. Vamos de novo? Agora eu vou cantar bem devagar, tá? E vou preenchendo a tabela. Olha que legal, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Bacana, né? Tá preenchida essa tabela. Tá bom? Olha aí que facinho. Tá bom? Então, ó, aprenda essa musiquinha, que aí não tem erro. Ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Legal, né? Tranquilo, né? Então, pessoal, com essa musiquinha você consegue preencher a tabela dos principais ângulos notáveis, né, de seno, cosseno e tangente, tá? E aí você não fica mais dependente se o exercício vai te dar o seno ou um cosseno de um ângulo notável. Você já não depende mais disso, né? É uma musiquinha fácil de cantar, né? De musiquinha de Natal. E você consegue já ter todo o valor. Então vamos supor, eu queria saber qual era o cosseno de 45 graus, por exemplo. Montando a tabela, você vai descobrir qual que é. Embora com o passar do tempo, você acaba decorando na cabeça, sabe? Por exemplo, eu também não sei de tudo, tá? Mas alguns aqui que eu sei, por exemplo, que seno de 30 é meio e cosseno de 60 também é meio, tá? Então, esses dois aqui é fácil de decorar, né? É meio ou 0,5, né? Você chame do que você quiser. Também que a tangente de 45 é 1, né? Esse aqui são valores que você acaba gravando na cabeça, mas, por exemplo, o cosseno de 45 mesmo aqui, ou cosseno de 30, já é uma coisa mais difícil, né, de gravar na cabeça. Você pode confundir aqui, né? E aí, cantando a musiquinha, você preenche a tabela e não fica de fora. Tá ok? Bacana, né? Bom, então agora eu vou apagar essa tabela aqui, tá bom? Você aprenda essa musiquinha lá aí na tua casa. E agora nós vamos para um exercício prático, tá bom? De trigonometria, para que a gente possa aplicar tudo isso que a gente está falando até aqui, tá bom? Vem comigo, ó. Então, pessoal, olha só. Do topo de um prédio, olha esse exercício que interessante, né? É uma aplicação prática agora, né? Do topo de um prédio, uma pessoa observa um automóvel estacionado a 80 metros do edifício, sob um ângulo
de 30 graus. Qual é a altura desse prédio? Interessante, né? Então, aqui está enunciado. Agora eu vou fazer todo o desenho aqui na lousa para reproduzir essa cena e a gente tentar descobrir qual a altura do prédio, ok? Vem aqui comigo, ó. Então, pessoal, vamos enxergar, né, o problema. Então, do alto de um prédio, uma pessoa está observando um carro, tá vendo? E esse carro está a 80 metros do prédio, né? E aí forma-se aqui um ângulo, né, à vista da pessoa, com aqui é o começo da beiradinha do prédio, um ângulo de 30 graus. Ele quer saber a altura do prédio, tá ok? Então perceba que essa relação da altura do prédio com a distância do carro, né, do prédio até o carro, com esse ângulo que se forma aqui da visão da pessoa até o carro, forma-se um triângulo retângulo. Tá ok? Ó, porque aqui é um ângulo reto. Ó. É isso? Tá? Um ângulo de 90 graus. Então, se é um triângulo retângulo, né? Aqui a soma dos outros dois tem que dar 90 graus, lembra? A soma de todos os ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, como aqui já tem 90, a soma desses dois aqui tem que dar 90, tá? Se aqui tem 30, então aqui você já sabe que tem 60, né? Tá bom? Só por curiosidade, tá? Então, aqui você já sabe de cara que tem 60 graus aqui. Tem 60 com 30, 90, com 90, 180. Okay? Mas enfim, não é isso que o problema quer saber. Ele quer saber a altura do prédio. E eu não preciso saber esse ângulo aqui para determinar isso, tá? Vamos lá então? É simples, né? Apenas aplicar aqui conceitos de razões trigonométricas, né? Então, o ângulo que está, o lado do triângulo que está reto é a hipotenusa, né? Então isso aqui é a hipotenusa. Aqui eu já identifiquei, ó. Aqui é a hipotenusa. E o lado do triângulo que é oposto ao ângulo que eu estou estudando é o cateto oposto, não é? Então aqui é cateto oposto. Logo, a altura do prédio é o quê? É o cateto adjacente. Tá ok? Então aqui você já tem a identificação da hipotenusa e dos catetos, né? O que você precisa saber o que você quer saber? Você quer saber o valor do cateto adjacente, né? Só que o valor da hipotenusa não é dado, mas o do cateto oposto é dado. Então você tem o ângulo, você tem a relação de cateto oposto sobre cateto adjacente. Qual que é a razão trigonométrica que determina a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente? Não é a tangente? Então você vai descobrir aqui, então aqui como é que vai ficar? Vai ficar tangente de 30 graus é igual cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Cateto oposto ele dá, que é 80. Sobre cateto adjacente que ele não dá, que eu vou chamar de x. Tá ok? Qual que é o valor da tangente de 30? O exercício não deu. Geralmente o exercício vai dar, tá? Ele vai dar, na verdade ele vai dar seno de 30, cosseno de 30 e tangente de 30. Que ele vai querer saber se você sabe qual razão trigonométrica usar, tá? Mas eu quis dificultar um pouco as coisas aqui. Eu não coloquei qual é o seno de 30. Então a gente vai preencher a tabela, tá? Você vai preencher a tabela lá sozinho e vai descobrir qual é o seno de 30. Eu também não sei, juro por Deus que eu não estou lembrado agora qual é o seno de 30. Mas a gente vai... bom, agora eu lembrei. Mas enfim, não conta. Mas a gente vai preencher a tabela e aí a gente vai continuar o exercício, tá bom? Então vamos lá, musiquinha do Jingle Bells, vamos lá. Então rapidinho, ó, você faz lá, ó, seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. Ó, rapidinho você faz lá. Aí você vem com a musiquinha, né? Ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Pronto, está montada a tabela. Agora você já sabe, ó, tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3.
tá bom? Mesmo que o exercício não dê, você sabe. Então você vai vir aqui, ó. Você vai substituir a tangente de 30 graus por raiz de 3 sobre 3. Então você vem aqui, ó, raiz de 3 sobre 3 é igual a 80 sobre x, tá bom? E vamos resolver isso aqui, né? Vamos ver aqui, vai ficar 80 vezes 3, 240, né? É igual... Peraí, deixa eu colocar a incógnita desse lado aqui. Então vai ficar assim, ó. X raiz de 3 igual a 240, né? Então x é igual a 240 sobre raiz de 3, ok? Então, deixa eu ver aqui, 240 sobre raiz de 3, deu aproximadamente aqui 138,6 metros, tá ok? Então, pessoal, essa aqui é a altura do prédio, tá ok? Por quê? Porque o que eu chamei aqui de cateto adjacente é o x, né? Tá? Então, a altura do prédio é aproximadamente 138,6 metros. Tranquilo, né? E usando a tabelinha você consegue resolver esse tipo de exercício, tá bom? Aí na internet você pode encontrar outros exercícios, tá? Para você ir solidificando aí os seus conceitos de trigonometria, tá bom? Então, pessoal, basicamente eu acho que a aula de hoje foi essa, tá bom? Então grave essa musiquinha aqui que é bem bacana, né? Você vai aprender. Sendo cosseno e tangente, você vai conseguir aí ter os principais valores aqui, né? Então, acho que é isso, né, pessoal? Eu quero agradecer, então, a sua presença, tá? Por ter ficado aqui comigo. Muito obrigado, espero que você tenha tirado bastante proveito dessa aula, né? Ela é bem prática, né, para os nossos dias. E bem útil também, né? Principalmente engenharia civil, por exemplo, vai usar bastante isso aqui, né? Na aula que vem, nós vamos continuar vendo, dentro de trigonometria, né? Nós vamos ver semelhança de triângulos, tá ok? Vai ser uma aula bem legal também. Eu não vou contar aqui, mas você vai ver que vai ser uma aula bem bacana também. E você vai tirar bastante proveito também você vai ver como semelhança de triângulos pode ser muito bem usada em situações práticas, né? Como essa daqui, por exemplo, que a gente descobriu a altura do prédio, tá bom? Também quero pedir para você deixar aqui o seu like, né? Não se esqueça. Também ativa o sininho aí e se inscreve no canal se você ainda não fez, tá bom? E novamente eu venho pedir a sua ajuda, tá? Está chegando aí aquela aula especial, né? Então semana que vem nós vamos ter, na próxima aula nós vamos ter semelhança de triângulos, como eu falei para vocês, e depois na outra nós vamos ter essa aula especial, tá bom? Eu ainda não vou revelar o que vai ser sobre essa aula especial, tá? Na aula seguinte, na aula de semelhança de triângulos, aí no finalzinho da aula você me aguarde que eu vou falar sobre qual vai ser o tema, tá? Mas já te adianto, você vai aprender uma coisa sobre trigonometria que eu tenho certeza que até hoje você não aprendeu, tá bom? É um assunto bem bacana que você vai falar, puxa, que legal, como isso é importante, tá? Mas eu ainda vou fazer um mistério, tá bom? E eu quero com essa aula especial, você principalmente aí que é meu inscrito, convide as outras pessoas para assistir essa aula, tá ok? Compartilha o meu canal aqui com outras pessoas, porque aí esse conhecimento se difunde para mais pessoas, tá ok? E aí a gente consegue ampliar, né? Tornar a matemática algo comum para as pessoas no dia a dia, tá ok? Então,
vou deixar aí esse mistério, tá? Na próxima aula, na aula de semelhança de triângulos, aí eu vou revelar o tema da aula especial. Mas você vai ficar impressionado, você vai ficar morrendo de vontade de assistir essa aula, eu tenho certeza, porque é algo que você nunca foi te explicado na escola, nem na faculdade, nunca foi te explicado. E você vai ter essa explicação em primeira mão aqui comigo, e aí eu conto com a sua colaboração, tá bom? Para que você consiga, para que eu consiga atingir mais inscritos, tá? Eu ainda tô com poucos inscritos, pessoal, então por favor me ajuda aí, tá? Divulga meu canal para as pessoas, tá bom? Matemática sólida, tá bom? E me ajude realmente a divulgar para que esse canal possa atingir mais pessoas, tá ok? Então, ó, conto com a sua colaboração, tá bom? Eu quero atingir aí meus números de inscritos que eu preciso atingir, tá bom? Para que eu consiga prosseguir com o canal também, tá bom? Motivado, né? Tudo, ok? Então, pessoal, muito obrigado pela sua atenção, tá ok? Espero bastante que você tenha gostado mesmo. Então, agora você já sabe bastante coisa sobre como aplicar, né? As razões trigonométricas, né? De seno, cosseno e tangente, tá ok? Um forte abraço, a gente se vê por aqui. Tchau, tchau.